Olá, olá e olá, líder. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, líder, podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu sou Júlio Cardoso, host desse podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez tenha ficado um pouco banalizado aqui no Brasil, que é sobre coaching. Faça do coach um hábito. E aqui o livro foca muito em algumas perguntas, tanto que o subtítulo do livro é Fale menos, pergunte mais e mude seu estilo de liderança. Livro do Michael Stanier. Aqui está o livro e vamos deixá-lo aqui. E bem, por que é importante falar sobre o coaching? Eu não vou aqui falar o que significa, o que é. Eu vou abordar alguns pontos que sejam específicos sobre o coaching, mas diretamente sobre perguntas, certo? Você já deve ter visto o episódio, e se não, eu recomendo. Um episódio que eu falo sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. Qual a importância de cada uma, por que que perguntas abertas são importantes, porque perguntas fechadas têm o seu momento. Mas um líder, para desenvolver pessoas, e até para se desenvolver, ele vai precisar fazer perguntas. Ele precisa conversar com as pessoas. E para que isso seja útil, é importante fazer as perguntas certas. E aqui o livro fala sobre isso. Eu falo que no Brasil nós temos uma questão hoje muito negativada em relação ao coach porque ficou banalizado. Existem instituições sérias de coaching. Uma delas, vou colocar aqui apenas como exemplo, é o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, liderado pelo José Roberto Marques. Tem diversos outros institutos que são sérios. Tem do Jerônimo Temel, por exemplo, que é o coach criacional. Aqui eu vou citar só esses dois como exemplo, mas existem diversos outros. O que eu quero dizer é que no Brasil a gente acabou fazendo aquilo que o brasileiro faz de melhor quando algo dá certo. É investir muito ali e isso traz bons profissionais e maus profissionais. Não sei aí na sua região, mas aqui em São Paulo, onde eu moro, nós tivemos uma época da febre das paletas mexicanas. Nossa, todo mundo vendia paletas mexicanas. O que aconteceu? Saturou o mercado. Simplesmente hoje, raramente você vê um lugar que vende paletas mexicanas, mas antes era direto, direto. Nós tivemos também aqui a onda dos food trucks. Nossa, todo lugar tinha um, um estabelecimento que parecia da traseira de um carro, normalmente uma caminhonetezinha, aí vendia algum tipo de lanche. E isso tomou conta dos parques e até de lugares que não eram parques. Mas aí acabou. E aí, de tempos em tempos, as coisas vão se proliferando. Outra coisa que fez muito sucesso aqui em São Paulo foi lugar de comida japonesa. Nossa, no começo, cada esquina tinha um lugar de comida japonesa. Hoje ainda tem, mas não na mesma quantidade. Então entenda que, principalmente aqui em São Paulo, até por sermos mais populosos, o número de pessoas é muito maior, suga-se muito daquilo que está dando certo. Só que no meio disso aparecem os bons profissionais e os maus profissionais. E a mesma coisa se deu com o coach. Coach é um ótimo profissional, porém, ele lida com uma coisa que o brasileiro é muito mal conhecido por isso, que é a fala. É o jeito de falar. É a famosa manha, o jeitinho brasileiro. Então, isso acaba afastando as pessoas de se tornarem coaches e fazer processos de coaching com seus liderados, porque não tem confiança nisso. Pensa que é picaretagem, que é coisa errada, e não é. O coach levado a sério, ele extrai muito resultado das pessoas, certo?
mas eu não vou me aprofundar mais nisso. Acho que já falei o suficiente aqui sobre a questão de coach. Caso você se interesse, busque uma instituição de sua confiança, busque por indicações de quem já fez e que pode te auxiliar de alguma maneira, certo? O ponto que eu quero trazer aqui para você é como utilizar algumas perguntas que fazem parte, inclusive, de um processo de coach para você liderar melhor. Como que você utiliza de algumas perguntas de coach para desenvolver melhor as pessoas, para alcançar mais objetivos, para ir muito mais além, para que as metas sejam alcançadas, para que isso não seja uma coisa esotérica, mágica. Não é assim que funciona, tá? As pessoas geralmente não vão atrás de aprender coach, processo de coach, principalmente, como eu mencionei, porque aqui no Brasil tem uma visão muito incorreta do que é, não serve, é ruim, é falta de tempo das pessoas que querem aprender ou que pensam em aprender para aplicar em seus colaboradores, quando na verdade o processo de coach ele não é tão extenso quanto qualquer outra formação, ou pensam que precisam ser super especialistas. E aqui vai um parênteses. Claro que você não precisa ser um super especialista para ter o hábito de coach. Para ser coach, sim, você precisa estudar e ser um especialista. Agora, para fazer perguntas de coach, para fazer é, do coach um hábito seu, você não precisa ser um especialista. Nossa, Júlio, ficou meio confuso. É mais ou menos assim. Para consumir chocolate, eu não preciso ser um chefe de cozinha. Eu só preciso comprar o chocolate. E eu como. Simples. Eu não preciso ser um chefe que produz o chocolate, que pega lá o cacau, sei como manejar, até fazer com que. Não. Se eu quero, eu só compro o chocolate e como. É a mesma coisa. Você não precisa ser um super coach, se formar em algum local. Não. Mas usar as ferramentas do coach. Esse é o ponto que eu quero te dizer. Você não precisa ser um coach, mas você pode muito bem usar as ferramentas de coach. E é delas que a gente vai falar agora, que é a de perguntas, certo? E aí, falando desse livro, ele traz algumas perguntas que são fundamentais e são essas as perguntas que eu quero falar com você. E por que que elas são importantes? E é interessante quando a gente fala de pergunta, porque eu acabei de me recordar de um outro livro que ele fala justamente, começa pelo porquê, do Simon Sinek, que fala justamente sobre liderança. Então, olha só como é interessante. Um dos grandes livros de liderança, ele trata de uma pergunta. Comece pelo porquê. Claro que aí tem um outro contexto, eu vou trazer num outro episódio mais detalhes sobre isso e até sobre outros livros do Simon Sinek. Mas olha só que interessante. Comece pelo porquê. Mas falando do nosso livro de hoje, vamos começar com os tipos de perguntas e aí eu vou falando que tipo, como que é essa pergunta. Então, primeiro tipo de pergunta. Pergunta de arrancada. Pergunta de início, vamos colocar assim. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai conversar com um colaborador, você está apresentando um projeto novo para ele está sendo contratado na sua empresa, ou ele acabou de chegar na sua equipe, ele foi remanejado, ou ele foi promovido, ele chegou até você. A pergunta de arrancada é uma pergunta que começa a estabelecer a sua relação com o seu colaborador. É a pergunta que começa a conexão. E a pergunta de arrancada geralmente é: o que você está pensando? E olha que interessante. Essa pergunta é uma pergunta aberta, como todas aqui que eu vou seguir adiante. Não é uma pergunta que a pessoa vai responder assim: eu estou pensando sim, eu estou pensando não. Esse é o tipo de resposta para perguntas fechadas, sim ou não. Agora, perguntar o que você está pensando, e aí, claro, você complementa sobre o projeto, sobre esse novo cargo, sobre os indicadores aqui da equipe, sobre vir trabalhar aqui comigo, sobre a sua posição, sobre as suas habilidades. O que você está pensando? Abre um leque poderosíssimo de interação com o outro. É a pergunta inicial, a famosa pergunta de arrancada. Isso vai abrir um grande leque para você, que a partir dele você pode fazer diversas outras perguntas.
É muito estratégico isso. Começar com essa pergunta. Claro, deixando um ambiente bem tranquilo, deixando as coisas bem convidativas, para que a pessoa tenha liberdade, não tenha medo de responder de forma sincera. Afinal, o que você está pensando? Olha que maravilhoso. Essa é a pergunta de arrancada. Segunda pergunta. A pergunta OQM. Essa pergunta aqui, quando eu vi o livro pela primeira vez, eu achei bem interessante porque é uma pergunta por capítulo e ele não descreve direto o que é cada pergunta, você tem que ler o capítulo. E eu fiquei pensando, o que que é esse bendito desse OQM, gente? Alguém me explica o que que é esse OQM? E eu lendo, eu falei, ah, tá, OQM é isso. E aí eu digo mesmo pra você, caso você também esteja sentindo isso. A pergunta OQM é: o que mais? Parece pergunta, inclusive, de psicólogo. Eu, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu tenho formação como psicólogo, também tenho formação como coach. Mas essa pergunta do o que mais é uma forma de provocar a outra pessoa em relação ao que ela está falando. Seja dando continuidade ao que você está pensando e trazendo mais informações sobre o que ela está pensando, ou seja, eu estou pensando em crescer aqui no departamento. E o que mais você está pensando? Isso direciona para outros tópicos que você pode trabalhar com ela. O que mais você pode perguntar? O que mais ela pode querer saber? O que mais você quer fazer aqui? O que mais? O que mais? Então, a pergunta o que mais, ela sempre vai ser adicional, seja ao tópico anterior, seja ao que vocês já estão conversando. Então, é uma pergunta coringa, digamos assim, que ela é bem aberta e que você consegue extrair mais informações. E assim como a primeira, é uma pergunta aberta. Exige que a pessoa faça uma dissertação, que ela fale sobre, que ela exponha a opinião dela, que ela coloque para fora o que ela está sentindo, o que ela espera, qual, qual que é a meta dela, qual que é o objetivo dela, quais que são os anseios dela. Tudo isso por conta de um OQM. O que mais? Tá? Falando agora da terceira pergunta. A pergunta do foco. Bem, assim como nos outros episódios, gente, eu deixo anotado aqui para trazer só o puro suco das coisas para vocês. Então não estranhe se eu estiver sempre olhando aqui para a minha agenda. Mas vamos lá. A pergunta do foco é: qual é o seu verdadeiro propósito? O que é o verdadeiro propósito para você? E aí, dentro da sua atividade, do que ela está fazendo hoje, talvez ela fale para você que ela nem queria estar ali. Aí, é claro, vai depender muito da forma como você lida com ela, como que você deixa a pessoa aberta no espaço para poder conversar, para poder falar, porque existe algo, voltando ao livro inicial que eu coloquei como indicação. No Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, eu costumo dizer que ele é um livro maravilhoso, é um livro muito bom, eu gosto muito dele, mas eu não sei se você tem esse costume, eu tenho. Eu brigo praticamente com todos os autores que eu leio, porque ele escreveu, qualquer autor, depois de escrito, está pronto ali. O que ele tinha que dizer, ele já disse. Se ele vai dizer mais, vai ter uma versão atualizada, revisada, ou ele vai escrever outro livro. Mas o que ele escreveu está pronto. E eu geralmente questiono aquilo que eu leio, seja concordando ou discordando, seja para fixar melhor na minha cabeça, é uma das estratégias que eu utilizo de fixar o conteúdo, mas porque às vezes eu não concordo, por conta da minha realidade. Então, o comece pelo porquê, falando do ponto de vista do líder, faz muito sentido. Do ponto de vista do liderado, nem tanto. Porque o comece pelo porquê, ele vai dizer que você precisa estruturar a sua ideia, o seu objetivo, a sua empresa, aquilo que você quer fazer, com base em algo que chame a atenção dos outros, porque isso vai ser o cerne da sua empresa. Para deixar mais claro, imagine que eu quero ser a referência em liderança na Zona Leste de São Paulo.
Isso pode atrair mais pessoas que querem fazer com que este meu sonho, com que esse objetivo se torne realidade. Então, por que que eu faço o que eu faço? Porque eu quero ser a referência em liderança na Zona Leste, porque eu quero transformar as pessoas da Zona Leste de São Paulo. Legal. Isso pode me trazer mais parceiros, pessoas interessadas. A forma como eu vou tratando as pessoas com que eu vou conversando vai trazer mais conectividade, mais proximidade, e isso vai ampliando, ampliando, ampliando. E isso no final vai ser muito bom para mim, em termos de trabalho, em termos de investir meu tempo. Agora, entenda que para alguém que não teve a ideia, alguém que precisa trabalhar, ela não vai pensar no porquê que eu quero fazer o que eu quero fazer. Ela só vai pensar quanto que ele paga. Você entende a delicadeza, a fragilidade disso? Para alguém que está procurando emprego, tanto faz o porquê. Eu quero saber quanto paga. Então, esse foi um dos questionamentos que eu tive enquanto lia o Comece pelo Porquê, porque depende muito de para quem ele é direcionado. E, inclusive, o Simon Sinek tem um livro no, eu acho que é o Comece no, pelo Pra Quê? Ou Entenda o Seu Porquê. Não, Entenda o Seu Porquê. Esquece. É um capa azul. O ponto é, aqui nessa pergunta tem relação direta com o Comece pelo Porquê, porque entenda que o propósito da pessoa pode ser não trabalhar com você, mas você é só um meio. Você é só um meio. Ah, eu quero conquistar minha casa própria. Eu quero fazer um estágio fora do país. Eu quero fazer um intercâmbio. É intercâmbio, é isso que eu ia falar. Você acha que trabalhando com você essa pessoa vai ter possibilidades de fazer isso? De alcançar as metas dela, os desejos dela? Não, você pode ser só um trampolim, você pode ser só um meio do caminho. Entender isso é bom para que você consiga direcionar a pessoa para o que ela quer. Eu lembro de uma supervisora que respondia diretamente para mim quando eu era gerente de uma empresa e eu perguntei para ela: o que você quer? Ela falou: eu quero ser uma farmacêutica que trabalha com um tipo específico de, de diagnóstico. Eu falei, ah, que legal. Principalmente na parte comercial. Eu falei, legal. Aqui nós temos a nossa diretora, que é da parte comercial, e os nossos clientes que você vai lidar, eles são da parte comercial. Eu fui direcionando ela para tudo que era comercial. Do jeito que as coisas iam, ela não ia trabalhar comigo por muito tempo, mas eu a estava desenvolvendo. Era isso que ela queria. Ela entrou na empresa por conta disso. Eis que no meio do caminho ela viu que não era bem o que ela queria. Ela gostava mais da parte técnica mesmo, de farmacovigilância. Não é nem o tópico aqui do nosso podcast, mas só para você entender que ela entrou com uma ideia, eu investi nisso para que ela conhecesse a área, ela percebeu que não era o que ela queria e ela mudou de área. Tudo isso graças a uma pergunta. E pensa se essa pessoa não se tornou muito grata a mim por conta disso. Eu tentei desenvolvê-la por um caminho, mas que ela mesma me trouxe, mas ela não queria. Mas ela só entendeu depois que ela viu como funcionava a área. E tudo por conta de uma pergunta. Bem, vamos lá. Quarta pergunta que o livro nos fornece é a pergunta de base. Aí tem relação com a pergunta anterior. Que a pergunta anterior eu falei do propósito. Aqui a gente pergunta de uma maneira mais direta, que é o que você quer? Imagina que a pessoa acabou de chegar no seu departamento e você pergunta para ela: o que você quer? Mas como assim o que você quer dentro do departamento, aqui dentro do setor? O que você quer? Dentro da liderança, o que você quer? E eu sei o que eu quero. Dentro de cada projeto, o líder ele vai ter isso muito bem direcionado. As metas que ele precisa alcançar, aquilo que ele precisa inovar, questões que ele precisa corrigir, clientes que ele precisa atender, feedbacks que ele precisa aplicar.
Então, quem está chegando para acompanhar esse trabalho? O líder precisa saber. E você? O que você quer? Essa é a pergunta base, que é a pergunta que vai direto. A quinta pergunta é a pergunta. O livro dá um nome engraçado para essa pergunta, que é a pergunta preguiçosa, que é: como posso te ajudar? Porque a pessoa já vai dizer o que que ela quer. E eu vou dizer para ela só como que eu posso ajudá-la. Ela vai dizer, aliás, para mim como que eu posso ajudá-la e eu vou falar, ó, isso dá para fazer, isso dá para fazer, isso dá para fazer, isso aqui eu não consigo fazer. É uma pergunta para direcionar tanto você quanto esta pessoa. Mas você percebeu que todas essas perguntas, elas são abertas e elas vão dar algum tipo de direcionamento? É necessário que o outro fale para que você tome algum tipo de ação? Bem, a sexta pergunta, a pergunta estratégica. Olha só. Ah, digamos que para tudo que você queira fazer, você diga sim. Dito isso, para o que você então vai dizer não? Parece confuso, né? Mas é porque a vida é feita de escolhas. Quando você escolhe um caminho, você está dizendo não para um outro caminho. Basicamente é isso. Você está numa estrada, tem o caminho para cá e o para cá, tem o do meio, o da esquerda e o da direita. Se você escolhe ir para a direita, você está dizendo não para o caminho do meio e não para o caminho da esquerda. Ou se você escolhe o da esquerda, você está dizendo não para o da direita e não para o caminho do meio. Então, quando você diz isso para a pessoa, é alguém que já tem certeza das coisas que quer fazer e você pergunta: e para o que você está dizendo não? Para o que você está dizendo deixando para trás para poder seguir o seu caminho? Isso aqui é uma pergunta muito estratégica para saber até que ponto a pessoa vai para fazer o que precisa ser feito. E para fechar, a última pergunta é a pergunta do aprendizado, que aqui o nome já é muito mais direto. Com tudo que nós falamos até aqui, o que que você aprendeu? E você pode fazer essa pergunta também num outro momento, não precisa ser sempre, não precisa ser todas as perguntas na mesma entrevista inicial, vamos colocar assim. Você pode fazer essa pergunta no momento futuro. Com tudo o que aconteceu, com tudo que já se passou, o que você aprendeu? Eu fazia essa pergunta, o que você aprendeu, com os novos coordenadores que respondiam para mim. Eu chamava eles às sextas-feiras pela manhã ou à tarde, mas pouco depois do almoço, e perguntava: essa semana, o que você aprendeu? E era maravilhoso. A cada semana eles tinham uma resposta diferente. Eles sempre traziam alguma coisa inovadora para que eu soubesse que eles estavam realmente se dedicando e aprendendo alguma coisa. Então, toda sexta-feira eu perguntava: e aí, o que você aprendeu? Para fechar as nossas reuniões semanais. Bem, dito isso, essas são as 7 perguntas que você pode fazer como coaching. Então, entenda que isso são ferramentas que você vai utilizar para desenvolver as pessoas. Eu vou repetir para você rapidamente as perguntas. Ó, primeiro, no que você está pensando? 2, o que mais? 3, qual o verdadeiro propósito para você? 4, o que você quer? 5, como posso ajudar? 6, ao dizer sim a tudo isso, ao que você está dizendo não? E ao final, o que você aprendeu? Todas perguntas abertas e que você vai direcionar e que você vai desenvolver o seu colaborador, certo? Para mais informações, leia o livro. Esse podcast não substitui a leitura do livro, tem muito mais detalhes. Eu quis trazer aqui para você só um resumo para você partir daqui e ficar curioso em relação ao livro, certo? Bem, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do podcast Olá Líder Podcast. É sempre maravilhoso poder trocar histórias com você, conhecimento com você. Me diz aqui se você já conhecia essas perguntas, se você já conhecia o livro, se para você o coach faz sentido. Enfim, eu vou adorar saber, tá bom?
Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você. Até mais, líder. Tchau, tchau.